Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Superintendente de Juventude, Ensino Médio e Profissional da Secretaria de Estado de Educação, Vladimir Coelho. Bom dia, superintendente. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia. Nossos ouvintes. Bom dia. Prazer tê-lo aqui com a gente. Superintendente, eu queria começar falando a respeito do governo federal, que destinou aí uma verba de 406 milhões de reais para o ensino médio integral. Agora, na semana passada, salvo engano. Essa verba, na opinião do senhor, ela é suficiente para o ensino médio integral, que é aquilo que o governo tem apregoado? Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte, nós estamos falando de um recurso nacional, né? Então nós temos aí para todo o Brasil esse valor que foi anunciado. Trata-se da implementação do programa de ensino médio integral para todo o Brasil, que nós já temos desde o ano passado. No ano passado, em Minas Gerais, nós já tínhamos 44 escolas implantadas. Este ano, nós acrescentamos mais 36, são 80 escolas, em 44 superintendências regionais, atendendo 19 mil estudantes. Agora, a questão é o seguinte, é observar o que é a visão de ensino integral para o governo de Minas Gerais, que ele não coincide necessariamente com a proposta federal. A nossa proposta, ela está representada através do Polo de Educação Múltipla, escolas Pólen, não é? E que visam uma integração. Porque o que nós temos hoje no programa federal de fomento à escola de tempo integral, ela difere da nossa proposta, que aprofunda essa questão. Então, nós não estamos falando de uma educação em tempo integral, nós estamos falando de uma educação integral e integrada. Na prática, Vladimir, qual é a diferença? Assim, seria o tempo que o aluno fica na escola ou para que esses recursos estão sendo destinados, do ponto de vista de cada governo? A diferença vai na seguinte questão, é do ponto de vista conceitual. Durante muito tempo, nós tivemos, pelo Brasil afora, um modelo de educação entendida como integral, que na realidade, isso mais para o ensino fundamental, porque para o ensino médio é uma novidade, não é? Em que o estudante do ensino fundamental, ele permanecia o maior tempo dentro da escola. Então nós vamos ter que ver o seguinte, que você manter uma criança o dia todo na escola, é necessário que essa escola tenha um atrativo, uma condição bem diferente do que nós conhecemos, não é? Então não basta manter o menino dentro da escola. É preciso que essa escola ela tenha uma integração com a sociedade. Aí vem todo um discurso da construção, por exemplo, do currículo. Essa é a nossa diferença. A nossa proposta para o ensino médio e para a educação integral integrada, nós colocamos a escola junto à sociedade. A escola, nós vamos lembrar que ela faz parte dessa sociedade, ela precisa integrar-se à sociedade, ao mundo do trabalho, né? Então essa é a grande diferença da nossa proposta. Superintendente, tem aqui uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, o Daniel Barbosa do Barreiro está perguntando aqui. Uma associação ligada ao sistema prisional protocolou um pedido para a volta dos campeonatos de matemática e redação entre as escolas. Essa associação iria ajudar nas premiações e pergunta se o senhor ficou ciente dessa ideia, se é possível voltar a esses campeonatos saudáveis e que isso despertaria, segundo ele, muito mais a vontade do conhecimento entre os alunos. E aí é uma associação ligada ao sistema prisional, especificamente. Nós temos as Olimpíadas de Matemática, que o Estado de Minas Gerais participa, as escolas participam. É uma atividade nacional voltada para a matemática. Existem também as Olimpíadas Nacionais de Língua Portuguesa, nós participamos, né? Agora, quanto a essa especificamente, eu tenho que verificar. Se é uma proposta, ela deve estar já em algum tipo de caminhamento. A gente faz até o compromisso com o nosso ouvinte aqui, que chegando essa resposta, a gente repassa para ele em breve pelo nosso WhatsApp aqui, que é o 988-100-917. Agora, superintendente, voltando a essa questão do ensino integral, dos 406 milhões de reais que foram citados no início da entrevista, esses recursos já estão na mão do governo estadual? E como é que a secretaria está trabalhando para distribuir esses recursos? Vai ser o quê? Vai ser usado na estruturação das escolas que o senhor, inclusive, citava agora há pouco,
que é necessário ter uma estrutura para receber esses alunos em tempo integral. Essa questão também da alimentação também desses estudantes quando estão na escola em tempo integral, quer dizer, é um conjunto de coisas que tem que ser levadas em consideração, né? É aquela observação que eu fiz, Delma, no início da nossa conversa. Na verdade, esse recurso não são os 400 milhões para o estado de Minas Gerais. Ele é dividido para o Brasil. Nós temos aqui em Minas Gerais já 44 escolas implantadas desde o ano passado. Para essas 44 escolas, era um outro recurso anterior a este. Então, elas foram implantadas. E é evidente que isso implica no uso da alimentação escolar, não é? Porque o aluno passa a ficar ali, então ele tem o café, ele tem a própria merenda ali no meio da sua jornada, e o almoço e o café também à tarde, enfim, dessas atividades. Então, naturalmente, esse recurso é destinado para esse fim. Você pergunta a respeito da estrutura nas escolas, nestas escolas que fazem parte do programa de fomento de educação de tempo integral do governo federal. São 44 com mais 36 que nós recebemos agora. Desde o ano passado. Quem vai adquirir esses produtos, né? O equipamento necessário, por exemplo, para ampliação de jornada, de esporte, de comunicação, porque um dos programas instituídos por Minas Gerais dentro desse processo de educação integral é a criação de rádio-escola. Você tem uma ideia, a nossa proposta, e já está em encaminhamento, é que todas essas escolas sejam interligadas, esse número total de escolas, 80 escolas, estejam interligadas a partir de uma rede de rádios-escolas. Nós estamos já trabalhando nesse sentido. Então, é naturalmente que essa estrutura, esse recurso, ele é efetivado não pela escola através da Caixa Escolar, que é uma diferença. Tá? Normalmente, o que acontece? Os recursos são passados para a escola através da Caixa Escolar, que é quem administra ali a vida financeira da escola. Esse não. Esse, por uma determinação do governo federal, ele é direcionado à Secretaria de Estado da Educação, que faz as compras. Isso dificulta um pouco, porque você centraliza esse tipo de atividade, então tira um pouco de autonomia das escolas. Superintendente, eu queria falar um pouco da reforma do ensino médio, que eu acho que é um assunto que tem ligação direta com tudo isso que a gente está falando. E na época que o governo Temer anunciou essa reforma, eu vi muita gente no governo de Minas reclamando muito do que significava essa reforma do ensino médio. E eu queria saber o ponto de vista do senhor, o senhor que é justamente superintendente de Juventude, Ensino Médio e Profissional da Secretaria de Estado da Educação. Não é meramente uma discordância política? Não. Do ponto de vista de discordância política, entendendo a política educacional, aí nós podemos discutir, sim. Primeiro, nós temos que pensar no que é o ensino médio no Brasil. Eu tenho 50 anos. A questão é, quantos da minha geração possuem pais ou possuíram a condição de ir à escola, de frequentar uma escola de ensino médio? Isso é uma novidade no Brasil. Aliás, se nós olharmos um pouquinho para trás, né, na geração que antecede a minha, nós vamos encontrar um grande número de pessoas que nem à escola poderiam ir, né? Não foi possível frequentar a escola. O ensino médio, da forma que nós temos hoje, um direito social previsto, determinado pela Constituição, ele é de 1988. Então, toda análise a ser feita a respeito do ensino médio, ela deve considerar que nós temos um momento novo na história do Brasil em relação à educação, que foi instituir, não é, a educação como um direito social. Inclusive, na Constituição, ele vem antes do trabalho. É o primeiro lá, são direitos sociais, educação. É o primeiro que aparece. Então, nós temos que analisar toda e qualquer alteração, toda e qualquer reforma do ensino na educação, no ensino médio principalmente, a partir do seguinte questionamento. Ele amplia esse direito? Ele mantém esse direito? Ele concede aquele número enorme de jovens que ainda estão fora do ensino médio? Porque nós não podemos analisar a reforma do ensino médio por ela só. Nós temos que observar que antes da reforma do ensino médio nós tivemos congelamento de gastos com a educação. Ou seja, se você vai congelar os gastos com a educação
inclusive modificando a Constituição, que determinava e determina, mas isso foi congelado, os 25%, né? E os 18% para o governo federal. Nós temos que analisar o seguinte: se nós temos um número de jovens que está na escola, esse número ele amplia pelo número de jovens que está fora da escola, que nós temos que trazer para a escola. Sem contar aqueles que deveriam estar no ensino médio e ainda estão no fundamental, que nós temos que trazer. Então não há de se dizer em congelamento de recursos para a educação. Essa é uma das razões que nós colocamos aqui e questionamos o Ministério da Educação, o governo federal, nesse sentido. Se é um direito social a educação, né? Se nós temos como compromisso, né, aumentar a escolaridade e até superar esse atraso que nós temos na educação, como eu disse a vocês, que a educação, o ensino médio é algo recente. Agora, a reforma do ensino médio por si, especificamente, que você, Rodrigo, nos coloca que houve aí uma reação do ponto de vista do governo estadual. Nós vamos dizer que a reação não foi do governo estadual. Nós vamos dizer que nas escolas os estudantes se levantaram. Nós tivemos em Minas Gerais, e eu fui pessoalmente a diferentes escolas ocupadas para negociar com a juventude, que estava ali questionando exatamente isso que nós colocamos aqui. Tem gente que está fora, precisa entrar. Os que estão aqui precisam continuar. E nós vamos congelar os gastos? E sem contar o seguinte, eu estava aguardando ali o início do programa, nós tivemos aqui 2 comentários sobre economia, e que nesses 2 comentários mostravam, sei lá, o que está sendo valorizado hoje na economia, né? É especulação? É dinheiro pelo dinheiro? Não há produção? Não há emprego? Né? E aí entra outra questão. Essa reforma da educação, da forma que foi colocada, ela estaria tão distante assim da reforma trabalhista, da reforma da Previdência Social? Ela faz parte de um conjunto que está aí retirando direitos? E eu lembro, a educação é um direito social previsto na Constituição. Nós temos que garantir à juventude brasileira, né, o acesso e a permanência nas escolas. E essa é uma questão que nós temos que debater em função do congelamento que foi feito dos recursos da educação. Muito bem. Nós conversamos hoje com o Superintendente de Juventude, Ensino Médio e Profissional da Secretaria de Estado de Educação, Vladimir Coelho. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui, Superintendente. Não é de quê? Eu estou sempre às ordens.